Olá pessoal, me chamo Fábio e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sendo a nossa proposta de hoje estudar o item 3 do capítulo 1. Os espíritos que auxiliaram Kardec a organizar esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles decidiram iniciar o estudo do Evangelho a partir do eu não vim destruir a lei. Quer dizer, por que os espíritos decidiram fazer o início desses estudos a partir da ideia de eu não vim destruir a lei? Se você prestar atenção na leitura desse capítulo, ele inicia por Moisés, né, transita pelo Cristo, que foi a passagem do Cristo, e finaliza pelo Espiritismo. Então, quando ele aborda Moisés no início desse estudo, ele está querendo dizer, os espíritos estão querendo dizer, que para todas as obras existe um planejamento, né? Então, Moisés foi aquele que implantou a infraestrutura, o início da proposta divina, da percepção dessa lei divina, né? O início da proposta do Cristo, que é o administrador dessa estrutura evolutiva dos seres humanos. O Cristo é o organizador de toda essa estrutura. Ele fez o planejamento dessa evolução, da nossa evolução. E Moisés trouxe a ideia de lei. Moisés trouxe pela primeira vez a ideia de um Deus único. E o que fez o Cristo quando veio à Terra, né? O Cristo, a alma mais perfeita que já passou pelo planeta Terra, é o administrador do orbe. Ele existia antes que nós fôssemos seres humanos. Existia quando nós éramos apenas projeto. E mesmo assim, o Cristo decidiu encarnar o corpo físico para trazer a ideia da lei divina. Então, se inicia um projeto de evolução humana com Moisés, trazendo leis que organizavam a sociedade civil da estrutura física. E aí ele encarna no corpo físico, o Cristo, trazendo a ideia da legislação divina. Essa sim que é uma lei permanente, que ela se executa permanentemente, ela é inalterada. As leis de Moisés não, elas se alteraram com o tempo. Tanto é que quando Cristo vem dizer que não veio destruir a lei, ele não veio destruir a lei divina, né? Mas perceba que ele fez várias alterações às leis mosaicas, porque a lei mosaica precisava se adequar às leis divinas, né? Então ele disse, quando te ensinaste que é olho por olho, dente por dente, e aí o Cristo vai e diz ao contrário, que perdoa o teu inimigo, né? Essa lição crística, ela realmente tenta fazer a implantação da lei divina nas consciências humanas, em nós que estamos na Terra. Então, há 2000 anos, ele trouxe a ideia de que a lei divina principal, que deve ser cumprida nas nossas consciências e nos nossos corações, é amar a Deus, é a lei do amor. E é interessante porque a lei do amor, no hebraico, não se conjuga apenas como amor, ela se conjuga como amor, justiça e caridade. Olha, observe o Livro dos Espíritos, na questão 886. O que é que se perguntou? Kardec perguntou aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus, né? Olha a perspicácia de Kardec ao perceber que a palavra amor ela é mais complexa do que nós a interpretamos. E aí vem a resposta dos espíritos: benevolência para com todos. Ou seja, o que é que significava para o Mestre Jesus a palavra amor? Ou seja, a lei do amor. Benevolência para com todos, indulgência, perdão, para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Amor, caridade
e justiça. Um complementa o outro. Como eu falei antes, no hebraico não existe apenas, não se conjuga apenas a palavra amor, se conjuga amor, justiça e caridade, né? Mas o que significa isso? Se conjugar tudo de uma maneira só. Não adianta se praticar a caridade se ela não tiver o condão de justiça, né? Então, a questão, por exemplo, da concessão da esmola, né? A esmola, ela não vem recheada com o sentimento do amor. Por isso que muitas vezes a esmola cria apenas a escravidão, a dependência às coisas materiais, onde na realidade a construção do seu próprio destino, isso sim é justo, né? Você, como no ditado, né? Você não apenas dá o peixe, né? Você ensina a pessoa a pescar. Mas quando a gente fala ensinar uma profissão, ensinar a pessoa a pescar, a gente fica logo ligado e pensando que estamos falando de coisas, né? Da coisa física, da coisa material. Mas na realidade o que se busca na aplicação da lei divina é a construção do ser, construção como um todo, né? Então cada um é responsável por sua evolução. O Cristo veio fazer a implantação dessa lei na evolução de cada ser humano, né? E ele disse assim: amai ao teu próximo como a si mesmo. Essa é uma dica de como conhecer essa lei divina. Então a gente pode principiar o conhecimento dessa lei divina aplicando regras de gentilidade junto aos nossos semelhantes, sempre agradecendo, ofertando perdão, ofertando auxílio. Esse é o início mais simples que a gente pode ter dessa percepção divina. Essa é a forma mais fácil, mais acessível a todos nós de aplicarmos a lei do amor na nossa existência, na nossa vida. E uma outra coisa que o Cristo fez durante toda a sua passagem terrena, ele aplicou a lei da caridade em tudo. O Cristo ouvia com caridade, falava com caridade, enxergava com caridade. Em tudo ele transparecia essa caridade. Por quê? Porque ele, como um guia, ele veio para me referenciar. Todos os humanos na Terra devem utilizar o Cristo como referência. A sua passagem na Terra foi exatamente para que a gente pudesse se referenciar a ele, né? Então, amar ao próximo, ela inicia com pequenas atitudes. Não há algo distante de nós. Como é que a gente consegue amar ao próximo? Com pequenas atitudes. Bom dia, meu irmão. Me desculpa, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Como vai, meu irmão? O que você precisa de alguma coisa? São pequenas atitudes. Não é nada de mágico. Não é nada de maravilhoso. Maravilhoso é. Não é nada de difícil. É muito simples. Esse é o primeiro passo que o Mestre nos ensinou a dar nessa evolução. E lembrem-se que nós estamos passando por uma transmutação de era evolutiva. Estamos deixando de ser seres instintivos para sermos seres amorosos. Então, o Cristo trouxe todas as ferramentas necessárias para essa mudança. E olha que é muito simples. Não é fórmula matemática, não tem absolutamente nada de escondido. As lições crísticas, elas eram claras como a luz. E observe que o plano para essa evolução humana é claro como a luz. É como se você desenvolvesse um plano de ensino dentro de uma escola. Você apresenta a proposta para os alunos e a proposta foi apresentada. Cumprir a lei de Deus
na nossa consciência, nos nossos pensamentos. Com essa pequena palavra, ficamos aqui para dar essa continuidade aos nossos estudos. Fiquem com Deus, Deus nos abençoe a todos.